Boa noite, igreja. Glória a Deus. Gente, é tão bom tocar. Eu acho que um dos maiores presentes que o Senhor me concedeu foi a possibilidade de tocar um instrumento. Mesmo com todas as minhas deficiências técnicas, mesmo por eu nunca ter estudado. E, gente, quando eu estou com a guitarra na mão, eu estou em outro mundo. Eu creio que seja um presente de Deus para a minha vida, poder tocar. É o meu hobby, é o meu chamado, e eu acredito que cada um precisa encontrar esse elemento da vida que te tira do seu contexto rotineiro e te leva para um outro mundo. Alguns é a leitura, alguns é a música, alguns jardinagem, trabalhos artesanais. Gente, isso não é terapia, mas é terapêutico. O que eu vou pregar tem nada a ver com isso, foi só algo do coração mesmo. Busque isso no Senhor, algo que mova a sua alma, porque tocar move minha alma. A Clarissa sabe disso em casa, às vezes quando eu entro, me escondo no quarto lá, esquece de mim. É bênção. E hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu ainda estou tentando me adaptar a esse óculos. Gente, misericórdia. Vocês me disseram para eu comprar um multifocal. Que arrependimento, misericórdia. Eu não consigo enxergar com esse negócio. Sem ele eu não enxergo, com ele eu não enxergo também. Mas Deus vai ser gracioso. Eu vou conseguir ler aquilo que eu preparei aqui. Gente, como é que o pessoal usa óculos multifocal? Meu Deus do céu. Eu fico procurando o ponto de achar aqui, ó, eu não acho, de jeito nenhum. E, gente, é muito bom estar na casa do Senhor, poder falar do Senhor, poder falar do nosso Cristo, aquele que nos ama, nos amou, aquele que modifica, que transforma a nossa vida. E é sobre isso, sobre transformação em Jesus, que eu quero conversar com os amados hoje. Eu lembro que essa passagem bíblica que eu vou ler com os irmãos daqui a pouco, ela tem uns 20 anos, mais ou menos, que eu fiz uma mensagem na minha igreja, lá no Rio ainda, baseada nela. Dei uma outra abordagem, falei outras coisas totalmente diferentes, mas é uma passagenzinha curta que fala bastante comigo. É um momento em que um homem chamado Mateus é chamado por Jesus. E hoje nós vamos usar a história de Mateus para poder ilustrar essa transformação que somente Jesus pode trazer para a nossa vida. A transformação que um convite de Jesus traz para a nossa vida. Esse convite que Jesus fez para Mateus, que a gente vai ler no versículo já, ele é feito a nós também. E do mesmo jeito que transformou Mateus, pode nos transformar. A diferença vai estar na maneira como nós reagimos a esse chamado. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9. Vamos ler os versículos de 9 a 12. Capítulo 9, de 9 a 12. Amém? Misericórdia. Olha só, o que diz a palavra do Senhor? Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Olha que imperativo, lindo, curto, rápido, direto, objetivo. Siga-me. E olha a reação. Ele, Mateus, se levantou e o seguiu. Olha que bênção. Jesus chega e fala: siga-me. Ele levanta e vai. Não titubeia, não pensa, não analisa, não reflete, não coloca em jogo prós e contras. Não, levanta e vai. E aí muda de cenário. Estando Jesus à mesa
na casa de Mateus. Olha só, já temos aqui agora um homem que estava na coletoria, agora já está em casa, à mesa com Jesus. Então, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Só gente boa na mesa, à mesa. Vendo isto, os fariseus, os bons, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que ele anda com gente ruim? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Feche seus olhos. Senhor, tua palavra foi lida, e minha oração nesse momento, Pai, é que ela fale profundamente aos nossos corações. Assim como falou comigo, assim como tem falado comigo, que fale também aos meus irmãos, que fale a essa comunidade de fé, Senhor, e que ela, caindo no solo fértil, que é o coração de cada irmão, que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique, que ela se multiplique e seja bênção para todos nós, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Amém. Amém. Bom, quando eu vejo essa mensagem, eu lembro de que uma verdade bíblica que a gente consegue observar desde lá do Jardim do Éden é que não tem ninguém bom no mundo. Toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. É uma depravação total. Isso não significa que todo mundo é malvado, ruim, casca grossa, carne de pescoço. Não é todo mundo que é ruim, o máximo que um ser humano pode ser, não. Mas que todo ser humano, ele é pecador. Ele nasce pecador. Ele peca porque é pecador. Eu sempre falo isso no grupo discipulado. O ser humano peca porque ele é pecador. Ele não passa a ser pecador a partir do primeiro momento que ele cometeu o primeiro pecado. Então, pelo fato de já nascermos pecadores, pecamos. Porque toda a humanidade ela foi afetada, ela foi danificada, foi distorcida pela entrada do pecado no mundo. E isso contraria, inclusive, esse pensamento bíblico, ele contraria o que um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, ele trazia como, ele tinha uma teoria, que era a teoria do bom selvagem, de que todo homem nascia bom. Era a convivência dele em sociedade que fazia ele ficar ruim, que estragava. Ou seja, se nós tivéssemos nascido e sido colocados no meio da natureza, sem nenhum contato humano, só a gente ali, que a gente crescesse, a gente nunca ia pecar. A gente nunca ia fazer nada errado. Talvez a gente não fosse cometer atos que fossem considerados imorais, porque a moralidade ela está relacionada a um convívio social. Mas seríamos pecadores, agrediríamos o meio ambiente, agrediríamos os animais, faríamos o que a nossa natureza humana pecadora ela faz. Então, nós somos pecadores. Não quer dizer que todo mundo é ruim, mal. Tem gente boa no mundo, gente, tem muita gente boa. Mas mesmo essa bondade, ela ainda é maculada pelo pecado, que a gente chama de pecado original. Todos nós, amados, todos nós pecamos. E o pecado, ele afetou todos, absoluta e completamente, todos os aspectos da nossa vida. O pecado, ele afetou as nossas vontades. Nossas vontades são corrompidas pelo pecado. Afetou os nossos desejos. Nossos desejos são corrompidos pelo pecado. Afetou a nossa moral, o nosso senso de relacionamento com o nosso próximo. O pecado, ele afetou o nosso caráter. Quantos de nós, irmãos, somos de um jeito aqui e de outro jeito ali? Quantos de nós já cometemos atos que
na frente de quem a gente quer parecer bonzinho, a gente não cometeria, mas quando estamos longe desses olhares, a gente deixa fluir. Eu lembro de uma música de uma banda que eu gosto muito e que o cantor fala: só Deus sabe o que eu guardo no porão da minha alma, um monstro à minha imagem e semelhança. Esse monstro, à minha imagem e semelhança, somente eu e Deus conhecemos. Nem a Clarissa, minha esposa, que vive comigo 24 horas por dia, conhece. E eu não conheço o monstro interior dela, somente Deus e ela. Fomos corrompidos pelo pecado, amado. As nossas ideologias foram corrompidas pelo pecado. É muito interessante a gente ver as pessoas brigando por causa de ideologias, por causa de gostos. Amado, eu queria dizer uma coisa: no céu não vai ter direita nem esquerda, vai ter Jesus. No céu não vai ter São Paulo e Palmeiras, vai ter Jesus. No céu não vai ter Vila Nova e Goiás, coitado do Atlético, vai ser Jesus. Entende isso, meu amado? No céu é Jesus. O resto, as nossas escolhas aqui foram corrompidas pelo pecado. As nossas opiniões foram corrompidas pelo pecado. E Mateus era assim como nós, um ser humano nascido e concebido em pecado. Lá no Salmo 51:5, olha o que está escrito. Todos nós conhecemos esse texto e costumamos lê-lo muito, principalmente no momento de confissão de pecados. Eu estou com a tradução aqui, NBV, que fala assim, olha: o fato é que já nasci pecador, desde o momento em que minha mãe me deu à luz. Porque em pecado eu nasci, em pecado eu fui concebido. Algumas traduções está assim: em pecado me concebeu minha mãe. Já joga por terra aquele pensamento de Rousseau do bom selvagem, já joga por terra a gente querer achar que a gente é alguém na vida, que a gente é alguma coisa. Mateus também. Só que teve uma coisa, irmãos. Jesus viu Mateus. Jesus viu Mateus. E mais do que isso, Jesus chamou Mateus. Siga-me. Apesar de Mateus, Jesus viu Mateus, o chamou e disse: siga-me. Olha, como é que eu sei que Mateus não era uma pessoa muito boa? Como que eu sei que o Mateus, esse que foi chamado, não era das melhores pessoas da sociedade? Onde ele estava? Na leitura, primeiro versículo que você leu, onde ele estava? Ele estava na coletoria. O que é isso? O que é coletoria? Mateus, ele era um cobrador de impostos. Esse assunto imposto está dando tanto pano para a manga, que obviamente nenhum de nós gosta de pagar imposto. Então, assim, Mateus era um cobrador de impostos, gente. Era o cara que ficava sentadinho lá na coletoria recolhendo impostos do povo. Ele era o que na Bíblia também é chamado de publicano. Tá? Quando você lê lá publicano, coletor de impostos, mesma coisa. E o fato de Mateus ser um cobrador de impostos tem um significado muito grande, muito forte, tanto cultural, quanto social, quanto espiritual no Novo Testamento. Quando a gente escuta falar de cobrador de impostos no Novo Testamento, era um cara que era detestado pela sociedade. E por que ele era detestado pela sociedade? Porque naquele período, naquela época de Jesus, a Palestina ali, aquela região onde se localiza Israel, Jerusalém, ela era dominada pelo Império Romano. Então era um povo que vivia sob o jugo de uma nação mais poderosa. E tinha que, para viver em paz, tinha que pagar imposto a essa nação mais poderosa. E quem cobrava imposto? O cobrador de impostos. Mas qual era o grande problema? O problema é que Mateus era judeu. Ele era da nação dominada. Mas ele trabalhava para a nação dominadora. Olha só. Ele era considerado um traidor.
Cara, você é judeu. Você é sangue do nosso sangue, da nossa etnia. Você está trabalhando para eles. Mas não parava por aí. Mateus não somente cobrava impostos. O problema é que o cobrador de imposto, ele extorquia o povo. O que é isso? Ele cobrava além do que era necessário. Ele cobrava a mais. Para quê? Para embolsar, para enriquecer. Então, além de trabalhar para a nação dominadora, ele ainda enriquecia ilicitamente às custas do seu próprio povo. É gente boa ou não é, o Mateus? Não era gente boa, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Então, olha, além de tudo, ainda tinha o aspecto religioso. Pelo fato de Mateus trabalhar para o dominador, mexer com o dinheiro do imperador, o dinheiro romano. Lembra lá quando Jesus foi questionado sobre a cobrança de impostos? Os fariseus ali queriam fazer uma pegadinha com ele e falou: e aí, Jesus, a gente tem que pagar imposto ou não tem? Eles só queriam pegar Jesus numa escorregada ali. E aí Jesus fala: não, dá uma moeda aí. De quem é essa cara que está aqui? Ah, é de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aquele dinheiro ali era o dinheiro romano. E isso era impuro. Dentro do templo, o dinheiro que era utilizado não era essa moedinha que vinha a cara de César. Tanto que tinha, entre aspas, a casa de câmbio, onde o religioso ele trocava o dinheiro romano pelo dinheiro que funcionava dentro do templo para poder fazer oferta e essas coisas. Então, além de tudo, Mateus era impuro espiritualmente, religiosamente. Então, toda essa realidade de Mateus, o caráter questionável de Mateus, não impediu Jesus de chamá-lo. Mesmo assim, Jesus olhou para Mateus e falou: segue-me. Ou seja, Deus escolhe quem Ele quer escolher. Deus escolhe quem Ele quer escolher. E uma vez que nós estamos mortos dos nossos pecados e delitos, ou seja, a gente literalmente é incapaz de tomar qualquer tipo de decisão para nos ajudar a nos salvar. Nós não colaboramos com a salvação é um dom gratuito de Deus, é iniciativa única, exclusiva e ação exclusiva de Deus. A gente não tem como fazer nada porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é caída. A única saída da nossa morte espiritual é que Deus nos tire dela. 2 Timóteo 1,9 fala assim, olha, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Gente, é lindo você olhar, ler a Bíblia e perceber que Deus escolhe da vida eterna, sem ter visto nada de bom no escolhido. Não tem um único ser humano na face da terra que possa dizer: Jesus olhou para mim e falou, aquele é o cara, eu vou chamar ele, eu quero ele para mim. Não tem um, irmãos, não tem um que tenha despertado a atenção de Deus para ser chamado, para ser escolhido. Não, aquele ali é bom, aquele ali serve para o meu reino. Aquele ali não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a justiça eterna dele, que muitas vezes escapa ao nosso entendimento, mas é justiça. O nosso referencial de justiça sempre é ele, e não a nossa justiça própria. Então, a gente entende isso muito bem quando Jesus, lá em João 15,16, abre aí, João 15,16. Toda vez que passar na sua mente um pensamento do tipo: olha,
eu mandei bem. Olha, eu sou uma pessoa boa. Acho que eu já contei isso aqui. Eu tive um patrão que ele falou uma vez numa reunião. Ele falou, olha, se existe alguém lá em cima, eu já contei isso várias vezes aqui. Se tem alguém lá em cima que olha aqui para baixo procurando gente que presta, esse alguém sou eu. Porque eu sou trabalhador, eu não saio de casa para prejudicar ninguém, eu não saio de casa para poder atrapalhar a vida de ninguém, eu não saio de casa para roubar, eu venho trabalhar para gerar riqueza para o meu país. Amados, o cara sonegava imposto de tudo o que ele pudesse. Não dava nota fiscal para poder não pagar imposto. É bom pagar? Não é, mas é lei. Quando você não paga, você está cometendo um crime, pecando. Você está defraudando. E ele falou isso, se tem alguém lá em cima que procura alguém de bem, ele vai ver a mim, porque eu sou esse cara bom. Amados, e se, quando você se converteu, se nesse momento já de conversão, nessa vida sua convertida, você começar a pensar assim, Deus, ele fez uma boa escolha, ele olhou para mim, ele viu que eu tinha muito a oferecer, por isso ele me chamou. Lembra do que está escrito aí, em João 15,16, Jesus falando, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Gente, essa fala de Jesus joga por terra toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, toda a nossa pretensão de querer parecer ser alguma coisa diante de Deus. O Senhor olhou para nós, nos chamou, assim como Ele fez com Mateus, sem ver em nós nada de bom. Eu lembro que tinha uma música antiga, eu não vou cantar, obviamente, porque eu sou desafinadérrimo, mas a letra a outra já até riu de mim aqui, ó. Fala, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Olha só, essa oração é linda. Por mais que eu tenha os meus questionamentos teológicos com o grupo que canta essa música, essa letra ela é maravilhosa. Ela é profunda. Bom, Mateus, ele vai representar a vida de Mateus, o chamado de Mateus, vai representar o perdão e a redenção que Jesus ofereceu para ele, Mateus, ofereceu para mim e oferece para você. Esse perdão, essa redenção, independente da nossa reputação, ou seja, independente do que pensam de nós, ou independente dos pecados que cometemos no passado, a escolha de Jesus não depende disso. E essa mensagem de que não é o que nós temos, o que nós somos, o que nós fazemos, que desperta a atenção de Jesus, ela é reforçada pelo tanto de vezes, pelo tanto de passagens, que a gente vai ver Jesus sendo associado a publicanos e pecadores, desafiando desse jeito aí as normas religiosas da época, porque quem era de fato uma pessoa religiosamente boa, não se misturava com publicano, não se misturava com prostitutas, não se misturava com beberrões, com comilões, com a escória da sociedade. Quem era religioso, santo, bonzinho, não misturava com ralé. Ele mantinha a sua postura de bom, de santo, de puro. E Jesus olhava e falava, olha, esse pessoal aí não quer médico. Quem quer médico é quem? É quem é doente e sabe que está doente. Esses é que querem médico. É interessante a gente observar que Jesus ele gostava de estar com quem a religião desprezava. A religião que se arvorava a ser a representante de Deus na terra, desprezava aqueles a quem Deus amava. Há uma incoerência gigante nisso daí. E o fato de Mateus ser um cobrador de impostos,
ser esse traidor da pátria, vai destacar alguns temas que são centrais no Evangelho. Sempre que você lê a Bíblia, que você lê os Evangelhos, você vai ver que a graça de Deus alcança até aqueles que são considerados execráveis pela sociedade, aqueles com quem a gente não quer se relacionar, aqueles com quem a gente não quer ser visto juntos, aqueles que a gente despreza. Vamos dar nome aos bois? Aos gays, aos ladrões, os assassinos, os corruptos, os vagabundos, os traidores, os pervertidos, os viciados, os drogados, os alcoólatras, aquele tipo de gente que a gente quer passar longe. Por quê? Porque a gente está num patamar diferente, né? A gente é crente. E para Jesus não funciona desse jeito, meu amado, minha amada. Não funciona. Mateus era alguém que a religião desprezava, porque ele era um cobrador de impostos. Mas Jesus o viu e o chamou. E é uma boa notícia. Nós também fomos chamados por Jesus. Apesar de nós. E é interessante a gente observar que na casa de Mateus estava reunido um bando de gente. Os publicanos, os pecadores, sentados à mesa na casa de Mateus. Mas também quem estava lá junto? Os fariseus, os religiosos. Sempre tem alguém no meio da religião que está até seguindo Jesus. Reparou que onde Jesus ia, tinha fariseu, tinha gente, tudo. Eu esqueci o nome do outro grupo lá, gente. Esqueci. A memória anda meio fraca. Tinha tudo quanto era tipo de religioso andando junto com Jesus. Mas nenhum desses religiosos estava interessado em Jesus. Nenhum deles estava querendo aprender com Jesus. Um ou outro foi atingido pela mensagem. Mas a maioria só olhava para Jesus, procurando um jeito de encontrar nele algum motivo para chamar de herege, de traidor, do que quer que fosse. Não estavam interessados em Jesus. E na casa de Mateus tinha todo esse povo. Tinha os publicanos, os pecadores e os religiosos. E a graça do Senhor, ela chegou para alguns. Ali na presença de Jesus, na casa de Mateus, a gente percebe que nem todos seriam alcançados por essa graça, por rejeitarem a Cristo, rejeitarem ao próximo, considerarem que as suas próprias obras religiosas seriam suficientes para lhes promover a salvação, através, no caso deles, da observância irrestrita da lei. E Jesus alerta, Jesus fala, olha, vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera que você não vai responder para mim. Você vai responder para si mesmo. Com qual desses dois grupos você se identifica? Com os publicanos e pecadores ou com os religiosos? Com qual desses grupos você se identifica? Do fundo do meu coração, amados, eu espero que sinceramente seja com o grupo dos pecadores e publicanos. Porque a gente só vai entender o poder da graça do Evangelho quando a gente entender que nós somos pobres e miseráveis pecadores. E como tais, nós necessitamos desesperadamente de sermos chamados por Jesus e sermos aceitos por Ele. Não tem aquele negócio, eu aceitei Jesus? Não, eu fui aceito por Jesus, Ele me chamou, eu fui aceito por Ele. A nossa atitude, ela deve ser igual a desse personagem. Está lá no livro de Lucas, abra aí, Lucas capítulo 18. Tem alguns textos que falam muito comigo, porque eu me identifico demais com eles. E vira e mexe, quando eu tenho a
oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, eu repito esses textos, de tão forte que eles falam comigo. Lucas 18, a partir do capítulo 10, a gente vai ver Jesus contando a história de dois homens daqueles grupos que eu falei agora atrás, um publicano e um religioso. E aí, olha, dois homens foram ao templo orar. Os dois foram realizar um ofício religioso. Os dois foram cumprir uma atividade religiosa. Um deles era fariseu, era esse religioso, que cumpria a lei, que andava na rua. Eu sou um bom homem. Se Deus olhar lá de cima, ele vai falar, aquele ali é bom. Ó, ele jejua, ele ora tantas vezes por dia, ele dá esmola. Aquele homem é bom. Aquele ali... São dois homens, o fariseu e o publicano, né, o cobrador de impostos. Em pé, nessa posição de arrogância, de prepotência, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço a Deus, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele ali, ó, cobrador de impostos. Eu não sou como eles. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou a Deus o dízimo de tudo que eu ganho, e blá, 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 blá. Do outro lado, aquele publicano, coletor de impostos, ele ficou em pé de longe, ele não se atreveu nem chegar perto, ele ficou de longe, e nem coragem de levantar os olhos ele tinha. Ele olhava para baixo e batia no peito, e falava assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Em algumas traduções, ó Senhor, sê propício a mim, pecador. A nossa atitude deve ser como essa. Enquanto a gente não reconhecer que nós somos pecadores e que necessitamos desesperadamente ser chamados por Jesus e aceites por Ele, a gente não vai entender o poder da graça do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui essa noite, pode ser o momento em que Jesus está falando com você, igual ele falou com Mateus: siga-me. Pode ser esse o momento que o Senhor está chegando diante de você e falando: siga-me. E quando a graça nos alcança, amados, ela é irresistível. Não tem como resistir à graça do Senhor. Como poderíamos resistir à graça de Deus? Quando a graça vem, como rejeitá-la? Quem somos nós para dizer não ao Senhor? Então, esse possivelmente é um dos pontos mais esperançosos do Evangelho. É que nós somos chamados e aceitos, apesar daquilo que somos. Olha o que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu adoro esse versículo porque ele joga por terra tanta prepotência nossa, tanta arrogância. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. E isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Deus nos viu, nos chamou, nos transformou exclusivamente por sua graça e independente de nós, apesar de nós. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E tem tanta gente se gloriando aí, gente, se achando gente boa. Para nós finalizarmos, quem responde positivamente ao chamado de Jesus faz a melhor coisa da vida
Mas não para por aí, não para no chamado, ele persevera até o fim. Ele não se arrepende de ter atendido ao chamado de Jesus. Olha só, o que aconteceu quando Jesus chamou Mateus? Jesus falou, siga-me. O que Mateus fez? Levantou e o seguiu. O chamado de Mateus, ele leva, quando Jesus chama Mateus, faz com que Mateus abandone a sua profissão imediatamente, como está no versículo 9, mostrando a sua disposição para deixar a velha vida para trás e seguir um novo caminho. Ou seja, o chamado de Jesus transforma vidas, leva as pessoas a abandonarem práticas antigas e a seguirem um novo propósito. Lembram de um carinha pequenininho que precisou subir numa árvore? Quem? Zaqueu. Zaqueu foi visto por Jesus. E o que aconteceu na vida daquele homem quando Jesus chegou? Desce, Zaqueu, que hoje eu vou cear na sua casa. Ao encontrar-se com Jesus naquele momento, Zaqueu olhou e, sem ser cobrado de nada, Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. E aí Jesus fala o quê? Hoje chegou salvação nessa casa. Uma transformação completa, total, absoluta. E essa também deve ser a nossa resposta diante do chamado de Jesus. Uma mudança de vida, renovação de mente, é ser movido internamente para seguir a Jesus, para viver com Ele, viver para Ele, andar com Ele, viver como Ele viveu, andar como Ele andou, falar como Ele falou, amar como Ele amou. Esse é o chamado, a gente tem que ser transformado, porque assim como Mateus, nós nunca mais seremos os mesmos. Então, quando a gente responde positivamente ao chamado de Jesus, nós vamos contar com a ajuda dele, para a gente perseverar até o fim. Paulo falou algo muito importante para a gente lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Abra sua Bíblia aí, Filipenses 1, 6. Olha que promessa maravilhosa. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele estará conosco todos os dias. A nossa transformação será produzida por Ele. Ele nos conduzirá a essa transformação. Isso nos traz esperança. Que esperança? De que aqueles a quem Ele chamou responderam positivamente ao seu chamado, esses sustentarão a sua confissão de fé, a sua conversão até a morte, perseverando numa vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E isso se torna evidente, amados, quando a gente vai olhar para a vida de Mateus. Esse Mateus, do qual eu estou falando desde que eu comecei, a ele é atribuída a autoria do Evangelho de Mateus. Apesar dele não ter escrito ali, Jesus me viu e me chamou, eu segui, ele escreveu o livro em terceira pessoa, a mudança, a transformação na vida desse homem foi tão poderosa que ele se tornou arauto do Evangelho. Nós temos um livro na Bíblia cuja autoria é atribuída a esse homem que era um coletor de impostos, alguém execrável, alguém a quem a sociedade judaica da época desprezava, rejeitava e tinha como impura, como traidora. Esse homem foi encontrado por Jesus, foi chamado por Jesus, se levantou, mudou de vida e a palavra dele é lida até hoje, 2000 anos depois. E essa transformação pode acontecer na sua vida, meu amado. Essa transformação pode acontecer na sua vida. Bom, eu quero ser como Mateus. Você também quer? Olha, eu realmente espero que essa sua resposta seja positiva, que você também quer ser como Mateus. Porque o meu desejo é ver
vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. O meu desejo é ver vidas sendo libertas pelo poder do Evangelho. Meu desejo é ver pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais, amigos se perdoando mutuamente, casamentos sendo restaurados, o caído sendo levantado, o doente sendo curado, tudo isso pelo poder transformador do Evangelho da graça de Jesus. E essa graça, meu amado, está diante de você agora. Esse chamado é para você agora. O chamado de Mateus, ele vai nos lembrar do poder transformador da graça de Deus. Apesar da nossa depravação, apesar da corrupção da nossa natureza, Deus, ele nos ama tanto que ele enviou seu Filho para nos salvar. Ele escolhe nos chamar à sua maravilhosa luz. Cantamos aqui maravilhosa graça. E a sua graça é irresistível àqueles a quem ele toca. E hoje essa graça está diante de você, meu amado. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele nos promete vida eterna. E o meu apelo é: entregue a sua vida a Jesus. Reconheça a sua necessidade de salvação. Confie na obra redentora do Senhor e experimente a caminhada, a alegria de caminhar como filho amado de Deus. Venha a Cristo hoje e viva para a glória dele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, tua palavra foi anunciada. Essa maravilhosa graça, irresistível graça, que nos é concedida. Nós queremos, Senhor, nos derramar diante do Senhor. Reconhecemos a nossa impureza, o nosso pecado, reconhecemos a nossa profunda necessidade do Senhor, reconhecemos que nascemos pecadores e que dependemos da Tua graça, Pai. Eu peço que essa palavra alcance vidas, transforme a nossa comunidade, promova a restauração, promova a salvação e, principalmente, glorificação do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.